A Superstição da Mentira, primeira parte, publicado em 5 de setembro de 1951. Entre os vários tipos de superstições, existe uma, pouco notada, que é a superstição da mentira, ou seja, trata-se da superstição que leva a pessoa a pensar que obterá êxito mesmo mentindo. Realmente, o homem da atualidade mente demais. A maioria acostumada a esse hábito não se dá conta que mente. Ou seja, provavelmente não nota que a mentira já foi incorporada à sua pessoa. Quando isso ocorre com os meus servidores, costumo chamar-lhes a atenção. Mas a maioria deles não consegue sequer distinguir a verdade da mentira. Só percebem haver mentido e pedem desculpas depois de eu lhes explicar claramente a respeito. Mentir tornou-se tão natural a ponto de deixá-los incapazes de distinguir os limites entre a mentira e a verdade. Deixarei de lado as mentiras menores que não vêm ao caso. Vou procurar escrever sobre as mentiras que não podem ser desprezadas, ou seja, aquelas que são ditas consciente e premeditadamente por muitas pessoas. Começarei por analisar as mentiras proferidas pelos políticos, que são de grandes proporções. Embora não tenham muita convicção, eles prometem planejar ou tomar certas medidas políticas. Depois de declará-las com todo o aparato, no final deixam de cumprir as promessas e por isso muitas vezes são responsabilizados. Há também muitos parlamentares que desprezam os compromissos assumidos com seus eleitores e julgam essa atitude perfeitamente normal. Do mesmo modo, existem muitos educadores cujos atos contradizem a grandeza de suas palavras. Também é considerado senso comum os jornais publicarem artigos repletos de mentiras. Evidentemente, as propagandas exageradas são igualmente mentirosas. No entanto, o que constitui o maior problema são os impostos dos dias atuais. É uma competição de mentiras entre arrecadadores e contribuintes, sumamente complicada e desagradável. Há médicos que dão esperanças a pacientes incuráveis. É possível que hajam assim, pois, caso contrário, não conseguiriam se sustentar. Da mesma forma, não acho conveniente os religiosos fazerem uso das mentiras de ocasião. Desde os tempos antigos, multiplicam-se as mentiras pregadas pelos comerciantes ao povo em geral. Embora resumidas, podemos constatar todas estas variedades. Portanto, é possível até afirmar que o mundo é um mar de mentiras. Por Meishu Sama, Alicerce do Paraíso, volume 4. A Superstição da Mentira, segunda parte, publicado em 5 de setembro de 1951. Mesmo em se tratando de mentiras, existem as que quase não causam danos às pessoas e as que são malignas por natureza. Entre estas, as mentiras mais problemáticas são, por exemplo, as proferidas pelas autoridades, cuja função é julgar crimes. Em relação ao caso Mitaka, que foi manchete nos jornais recentemente, entre os vários presos sentenciados à pena de morte, com exceção de um deles, os demais foram inocentados. Outro caso é o de 2 criminosos que foram condenados à prisão perpétua e hoje, passados 3 anos,
outro indivíduo se apresentou como o verdadeiro autor do crime. No caso Daizu, ocorrido na cidade de Osaka, o promotor pediu uma pena de 5 anos de prisão para 2 pessoas que, posteriormente, foram declaradas inocentes. Ultimamente, casos como esses têm ocorrido com certa frequência e as pessoas envolvidas são, de fato, vítimas da mentira dos promotores. Ao ouvir esses fatos, o leitor poderá pensar: não há motivo para que uma pessoa como um promotor se utilize de mentiras assim. Por experiência própria, afirmo que isso pode ocorrer. Desde a época do incidente do ano passado até o atual julgamento de que estou sendo alvo, é grande o empenho dos promotores que, usando de mentiras, querem me incriminar. E todas as vezes que isso sobrevém, cresce minha dúvida sobre o porquê do esforço em acusar pessoas inocentes. É um enigma para o qual realmente não encontro explicação. O promotor público tem o dever de pedir a condenação do criminoso, mas é inacreditável a frequência com que se incrimina uma pessoa de bem. A realidade é inegável e, contra isso, não há o que se fazer. Só que esses fatos não chegam ao conhecimento da maioria das pessoas. É difícil saber prontamente se um suspeito é culpado ou inocente, mas, salvo crimes hediondos, creio ser possível distinguir a verdade dos fatos após uma breve investigação, já que o próprio ato de buscar incriminar alguém a todo custo já demonstra que não houve crime. Voltando ao assunto inicial, afirmo que o que move o indivíduo a mentir é o pensamento de que jamais será descoberto. De fato, trata-se de uma ingenuidade. Com efeito, se não houvesse Deus, isso seria possível e favoreceria o argumento de que a mentira perfeita é sinal de inteligência. Contudo, a realidade é bem diferente, uma vez que a existência de Deus é inegável. Por conseguinte, mesmo que consiga enganar alguém habilmente, isso será temporário e certamente a mentira virá à tona. Sem dúvida, tal fato acarreta um grande prejuízo para quem mente, porque, contrariando seu primeiro objetivo, ele se expõe à vergonha, perde o crédito e uma sanção lhe é imposta. Pensar que Deus não existe simplesmente porque ele é invisível iguala-se às pessoas da era selvagem que pensavam que o ar não existia porque não o viam. Pobre homem culto! Portanto, por mais que ele exerça um cargo excepcional, de nada valerá quando tomar conhecimento desta verdade. Sobretudo, as pessoas que têm o sagrado dever decorrente da profissão de determinar o certo e o errado das pessoas precisam prestar a máxima atenção a esse ponto. Devem saber que, ao mesmo tempo que julgam as pessoas, também são julgadas por Deus. Se não conseguem acreditar em fatos tão evidentes, significa estar completamente dominadas pela superstição das mentiras. Sendo assim, nosso desejo é que todos os magistrados se tornem fiéis de uma religião correta e reconheçam a existência de Deus. O fato de os juízes estadunidenses serem benevolentes e de os julgamentos serem comparativamente imparciais se deve ao grande número de cristãos presentes na população do país. Esta é uma realidade inegável. Por Meishu Sama, Alicerce do Paraíso, volume 4.